Novos figurinos, novos contextos, o velho bom humor de sempre. Estamos falando de mais uma temporada de Sete Conto, a comédia, que volta ao Teatro Jorge Amado. Já são 8 temporadas do espetáculo que tem à frente um humorista que começou cedo na carreira artística aos 14 anos e conta várias passagens por cinema, teatro e TV. Em nosso estúdio a gente recebeu hoje Luiz Miranda. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bem, gente? Como é um jogral incrível aqui, né? Vocês têm que ver. Horas de ensaio. Horas de ensaio. Bom dia, ouvintes da Band News. Eu estou feliz de estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, falar dos espetáculos, falar um pouco de mim, da minha carreira. Vamos bater um papo aí, saber as novidades. Eu vou contar tudinho para você agora. Hoje, por exemplo, se alguém já te convidou pro Caruru. Ninguém, cara. Eu tô aqui desesperado porque eu não comi um caruru ainda. Vou agora correr pra ver se eu encontro um caruruzinho aí, porque eu também sou filho de Deus, né? Eu mereço pegar minha babinha. E tinha uns lugares assim na cidade que de vez em quando ofereciam uns ABL, né? Associação Boca Livre. É verdade, é verdade. Mas tá difícil, né, gente? Tá uma crise tão grande que acabaram com os carurus da Bahia. Eu hoje tava comentando com uma amiga minha, antigamente a gente tinha vários, tinha até que escolher qual que ia pra não, né, sabe, aquele caruru mais gostoso, aquele que botava o camarão maior, pra você ir. Hoje em dia os carurus ficaram poucos, porque tá uma crise tão grande, né? Tá difícil com que as pessoas, fazer com que as pessoas fizessem aqueles carurus de 7 mil, 8 mil quiabos, como se fazia antigamente, né? Mas a tradição não pode morrer e de vez em quando a gente tem que fazer um esforcinho e manter a cultura viva, né? Com certeza. Então, você diria que Sete Conto está para Luiz Miranda, assim como Conceição está para o Calbi Peixoto? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que Sete Conto é um pouco da história da minha vida. Além de ser os personagens que já foram eternizados aí nas redes sociais, na internet, no YouTube, nessas coisas todas, eu acho que é um espetáculo muito de depoimento pessoal. Eu acho que o Sete Conto, para mim, é a minha maneira de ver e de fazer uma observação bem pontual sobre esse Brasil que a gente vive. Eu estava acompanhando aí os noticiários de vocês, né? Assaltos, assassinatos, acidentes, etc e tal. De uma maneira ou de outra, a gente está sempre falando dessas coisas dentro do espetáculo. O espetáculo, ele faz uma visão, para mim, desse Brasil que a gente está vivendo agora. Um Brasil de falta de impunidade, um Brasil que muitas vezes viola a sua própria Constituição para favorecer, às vezes, os maiores. E isso é uma coisa que realmente quem acompanhou e tem acompanhado as notícias do Brasil, viu todas essas manifestações, é uma coisa que tem tirado os brasileiros do sério, né? Essa história de que o país não tem respeito, não tem moral. Eu acho que isso tem uma certa tendência em mudar. Eu acho que uma resposta bacana vai ser as próximas eleições aí. Porque fazer as pessoas rirem da sua própria tragédia, né? Que é um pouco disso, um pouquinho da sua desgraça. Você tenta tirar um humor dali, extrair um humor dali. Como é que se faz isso? Olha, eu acho que a gente tem que ter um senso muito bem filtrado, porque tem humor também de mau gosto que eu não curto muito. Mas, por exemplo, eu tenho um dos exemplos mais legais disso, é uma personagem que eu tenho, que é uma velha aposentada, que vive as dificuldades que todos os velhos vivem, que é ir ao caixa eletrônico e tirar o seu dinheiro do final do mês, a sua aposentadoria. E como é o desrespeito a uma pessoa de idade. Ela costuma dizer, ela brinca, fazer até uma brincadeira com ela, que ela fala assim: gente, se acorda de manhã cedo, já é aquela putaria. Ninguém tinha respeito por velho. Essas porra faz criança esperança, não tinha coragem de fazer um velho esperança. Porque você entra dentro de um ônibus, não tinha uma pessoa que ia lugar, a pessoa que tinha idade. Entrei no ônibus outro dia, uma menina enorme, com um fio, sentado no lugar dos velhos. Eu olhei pra ela e disse: esse menino é seu? Ela disse: é. Eu disse: muito biteludo, né? Cheguei pra ele e disse: meu filho, levante de alugar a vovó tá cansada, e você da minha avó, olha, então quer dizer. E por aí vai, cara, só por aí aí tem vai, muita gente. história, é verdade. E várias histórias. Eu acho que tem uma coisa que é, pra mim, primordial, que as pessoas vão para assistir um espetáculo de comédia, tem um espetáculo de comédia nas suas mãos, mas ao mesmo tempo, quando saem de lá, saem pessoas mais antenadas para algumas coisas, mais refletidas, mais pensadas, mais maturadas. Eu acho que eu voltei com o espetáculo, inclusive o mote do espetáculo esse ano são as manifestações, né? Eu voltei com o espetáculo falando disso. Eu já fazia isso. Esses 8 anos de espetáculo, o espetáculo já era um manifesto vivo das coisas absurdas que existem no país. Então eu acho que quando as pessoas vão assistir o espetáculo, elas se surpreendem e voltam exatamente por isso. Porque o espetáculo não é só uma comédia, mas uma comédia com com muito conteúdo. E nessas cenas aí do cotidiano, cada pessoa se percebe também, vê a sua própria prática, ri
E como você disse, também aprende, né? a lidar Com as pessoas. certeza, às vezes você tá tão mal-humorado no trânsito, né? Você tá tão mal-humorado na vida. Aí às vezes você lembra, por exemplo, assim, a Demarque Chave, o guardador de carro, né? Por exemplo, as pessoas se irritam muito com o guardador de carro, porque chega naquele lugar e ainda tem que dar aquele 3, 5, 6 reais, né? E o cara fala, rapaz, eu sou trabalhador, tomo, não tem, tá ligado? Trabalho com a toma. Ah, bebo. Quem não bebe é ovo, que já tá cheio. Você tá entendendo? Ah, você tá alcoolizado. Eu disse, não tô alcoolizado. Eu tô alterado. Você tá entendendo? Agora, muitas vezes você tá na rua, você fala assim, não vou tomar uma. Todo mundo toma. No guardador de carro não pode tomar sua cachaça, mano. Eu tô tomando conta, mas eu tô ligado. Você tá entendendo? Então é isso, cara. É uma filosofia de vida que você tem e que às vezes até as pessoas quando eu encontro na rua falam assim, Luiz, puta, eu pensei nisso, vou te dar pra você botar no espetáculo. Ah, pensei nisso, vem cá, pai, será que isso aí não cabe? É muito legal, porque as pessoas que vão ver o espetáculo percebem que isso são cenas muito extraídas do cotidiano. Eu vi uma velha uma vez num caixa eletrônico sofrendo as dificuldades para tirar seu dinheiro. Então, acho que de uma certa maneira é uma maneira de a gente fazer com que as pessoas também relaxem e vejam que a vida está mais tranquila. Hoje em dia você dirige nesse trânsito caótico que está a cidade de trânsito, as pessoas estão tão impacientes, você encosta num carro e já está... Relaxa, meu filho, calma. Liga aí um rádiozinho, entendeu? Escuta uma musiquinha, veja uma coisinha diferente. Por isso que eu acho que tem que ter humor no rádio, tem que ter humor na televisão, em todos os lugares, para ver se as pessoas também vão baixando um pouco a bola, né? E ficam mais generosas consigo e com os outros. Comentando o pecado de resgatar assuntos antigos, é mais difícil falar isso depois que você mesmo foi vítima de parte desse mundo cão? Assalto e essas coisas todas. Eu acho que, cara, a gente tá no mundo, né? Como diz minha mãe, né? Que tá na chuva para se molhar. Então, a gente vive, um ator, um artista, vive os mesmos problemas que qualquer cidadão vive. Eu tive a infelicidade de estar indo assistir um show e quando saí fui abordado 2 vezes no mesmo dia por 2 bandidos que limpou a mim e a minha amiga. Para mim, uma grande questão dessa violência toda é a questão das drogas, principalmente no que diz respeito ao crack. Então, era óbvio e visível que aqueles caras que me assaltaram estavam, entendeu, fazendo uso de substâncias. Então, eu acho que primeiro, não é só uma questão de segurança, mas uma questão de saúde pública, que a gente tem que se preocupar. Quem viu e quem acompanha aí reportagens de várias emissoras falando sobre o assunto, percebe como é uma droga absolutamente avassaladora, né? Que destrói totalmente famílias, pessoas, etc e tal. Então, acho que uma questão que eu quis abordar bastante quando isso aconteceu comigo foi que as autoridades, o governo, enfim, de uma maneira geral, tem que prestar atenção à questão das drogas. E principalmente, não só a segurança, a gente sabe que é caótica, mas a questão das drogas é uma coisa muito séria, assim, porque um cara drogado, ele não pensa em nada, ele só quer o dinheiro para poder consumir mais, e aí ele vai cometer uma violência, ele vai assaltar uma velhinha, ele vai assaltar um ator, ele vai assaltar qualquer pessoa. Isso é fato. Hoje a gente está aqui com o Luiz Miranda, no Frequência Baiana. Ele está com mais uma temporada de 7 Conta Comédia, sábado, 8 da noite, domingo, às 7, lá no Teatro Jorge Amado. A gente conversando aqui com o Luiz Miranda. Luiz, quando a gente pensa em atuação no teatro, a gente rapidamente tem uma ideia, assim, avaliar o ator, a gente rapidamente consegue avaliar um texto, mas às vezes a direção passa batida. O que você recomendaria para quem vai assistir 7 Conto, ter uma noção até do papel de Ingrid dentro do trabalho? Da Ingrid Guimarães, né? A Ingrid conhecida é como atriz, que é diretora. diretora. Na verdade, a Ingrid, ela funcionou muito no espetáculo como uma espécie de olho de público. A Ingrid, como eu já tinha muito amarrado a ideia do espetáculo, a concepção é toda minha, o texto é todo meu, ela foi uma diretora para filtrar, por exemplo, o humor desnecessário, o humor grosseiro, se porventura estivesse em algum lugar, e também para a gente equilibrar e fazer... Porque eu tive, na verdade, a Ingrid, ela dirigiu o espetáculo, mas eu tive a ajuda de várias outras pessoas. Tive um amigo meu, cineasta, que me ajudou a fazer o roteiro da peça. Porque o roteiro é muito importante para quê? Para que você tenha um gráfico de crescimento da peça.
pra gente entender em que ponto ela começa e como ela termina. E o que é que tem no meio, que às vezes tem piadas e tem números que são um pouco mais engraçados, menos engraçados, para você manter a plateia ali sempre viva. Para um leigo isso passa despercebido. Não, porque parece episódico. Não, ele vai trabalhar com personagens à parte. Não é. Tem toda uma ligação. Inclusive uma ligação, por exemplo, você vê, eu começo... O espetáculo, na verdade, ele começa com uma menina e termina com uma velha. Então, assim, é um ciclo muito, na verdade, de vida, né? O que acontece com isso tudo? Porque o personagem do Adhemar Queixada, eu faço ele como uma parte, como se fosse, na verdade, o que a gente chama no teatro de prólogo. Então, ele funciona como um prólogo, ele é uma abertura para o início do espetáculo. O espetáculo começa com a Caroline, que é uma menina que fala sobre o problema, que é um problema principalmente das crianças, que é o bullying na escola. É uma criança negra que não tem ícones infantis. Porque se a gente prestar bem atenção, a gente dá uma olhada nas histórias infantis, o personagem negro não existe. Você tem o Saci Pererê, que é um deficiente físico, você tem a Chica da Silva e você tem a Anastácia, que é uma mulher amordaçada, assim. Na verdade, a gente tem para nossa criança negra, para dar autoestima, muito pouco. Só sobra os personagens do Walt Disney, que aí são bichinhos, né? É o Ratinho Preto, é o Perereca, enfim. E a gente fala disso de uma maneira super bem-humorada. Eu acho que a coisa mais gostosa quando você vai ao teatro é você se entregar àquele mergulho. Você fazer aquilo como uma viagem mesmo. Você desligar seu celular, sair dos problemas de casa e começar a prestar atenção como aquilo vai te levando e conduzindo para embarcar naquela história. Você já deu duro Já. Em pessoas que não Várias estavam com o vezes. celular? Eu já tirei um cara que estava filmando com filmadora o espetáculo. Bora. Licença, por favor. Desculpa, peraí. Ou então, quando as pessoas... você tá dentro do teatro, vai ficar futucando a droga do Twitter, sim, Instagram? não. Pô, aí é chato, entendeu? Claro, às vezes você quer registrar, fazer uma foto, etc e tal. Mas volta pro espetáculo. O espetáculo é muito mais interessante do que o Twitter. As pessoas ficaram muito mal educadas com essa rede social. Hoje em dia, você tá numa mesa jantando com os amigos, as pessoas estão todas no Twitter, no Facebook. Se isola no seu mundinho. Não, vamos parar com isso, gente. Vamos bater papo que a gente precisa trocar ideias. Bem a mais, Com trocando olhares e certeza, tudo mais. com certeza. Agora, Luiz, você há um tempinho tá na TV já, é um global, como dizem por aí. Que balanço que você faz dessa carreira na televisão também? É uma coisa bem diferente, bem mais grandiosa, alcança muito mais gente. Né? Você tem aí, por exemplo, desde do Sob Nova Direção e agora com a Grande Família, você imagina que você foi visto aí por mais de 120 milhões de pessoas, né, ao redor aí do Brasil e do mundo, porque a gente tem a Globo Internacional também, além dos filmes, etc e tal. O balanço é que a gente começa na verdade, a não ser mais confundido, né? Eu já não sou mais o Hélio de la Penha tanto, eu já não sou mais o Lázaro Ramos tanto, eu já não sou mais, enfim. A gente começa sendo... As pessoas começam a identificar e dar o seu nome verdadeiro. Isso é uma coisa muito importante para o artista. Tem toda a abertura que a gente tem da mídia, né? As revistas se interessam, as emissoras de rádio também se interessam para você falar das suas coisas, porque, claro, você é uma pessoa também. Mas eu acho que uma coisa fundamental nisso tudo é que você, como artista, passa a ter responsabilidades também. É uma responsabilidade também com o seu público, é uma responsabilidade com as pessoas. Você tem que ser um cara interessante, você tem que ser um cara instruído. Você não pode vir para um jornal, para uma emissora, falar baboseira, falar abobrinha. Você tem que ser um cara que lê, você tem que ser um cara que tenha um mero de conhecimento, um mínimo de conhecimento, para quando você conversar com alguém e, né, o público que está ouvindo a gente agora, você ser um cara bem articulado e saber falar e pensar em coisas que são importantes para as pessoas saberem. Então, o ideal, na verdade, nesses anos todos, é a gente saber que também é um crescimento intelectual que o artista tem que ter. Não basta apenas ser famoso, entendeu? Você tem que ter conteúdo. Então vamos lá fazer o convite para que todo mundo, né, possa apreciar esse trabalho, se reconhecer nessas cenas que você está apresentando para a gente. Eu vou chamar um dos personagens para fazer o convite, porque o Luiz Miranda, às vezes, nem sou tão interessante como são os meus personagens. Vou chamar a Dona Edith, que é uma grandíssima personagem do espetáculo, e vai fazer o convite. Gente, então,
Gente, você tá em casa aí, escutando a Band News. Ah, Deus é eu mesmo, é Dite, Maria Manuelina, Teraventina, Capitulina de Jesus Amor Divino. Eu queria convidar vocês, gente, pra ir no teatro, assistir 7 contos. Uma comédia pra você dar risada, se rir da gateada, vai pegar de rir, vai dar tanta risada, gente. É só sábado, domingo, ó, sábado às 8 horas da noite. Não vai confundir, você que tá em casa, meu comadre. Domingo às 19, 19 também, 7 horas. Você vai, você deixa as crianças em casa, que você vai poder, vai se divertir, vai dar risada, vai sair de lá com o estombo doendo de tanto dar risada, gente. Como eu vou dizer, ô coisa engraçada é teatro. Vá, que eu tô esperando você. É ou não é ou não é? E o diabo do menino que descobriu creme cracker com margarina. Isso, meu filho, viciado no quemicaco. O menino come, parece que Deus me perdoa, o filho de Satanás. Deus me perdoa por uma coisa dessa. Maria. Quer fazer fio é uma atividade muito gostosa, mas criança dá um trabalho do diabo. Beijo! Esse foi Luiz Miranda aqui com a gente hoje, fazendo humor, comentando também sobre a carreira. Muito obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Um beijo pra todos os ouvintes. Tchau, tchau. 6h38.